E nesse vídeo eu falo sobre o salário dos jogadores do Real Madrid, temporada 2023 a 24. O Real Madrid é um clube espanhol com sede na cidade de Madrid e é considerado o maior clube da história do futebol mundial. O clube merengue recentemente reduziu a sua folha salarial em 400 milhões de reais, com as saídas de Karim Benzema, Hazard, Mariano Dias e Asensio. Os valores apresentados nesse vídeo estão próximos do correto. É impossível cravar os valores, já que no meio do futebol é comum que, além dos salários mensais, os jogadores recebam bônus, direito de imagens e luvas, ou seja, são valores especulativos. Mas se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like e segue meu canal. Embora pro vídeo. O goleiro Courtois, 12,9 milhões de euros por ano, aproximadamente 70 milhões de reais. Adrien Lunin, 2,4 milhões de euros por ano, aproximadamente 13 milhões de reais por ano. Carvajal, 8,9 milhões de euros por ano, aproximadamente 50 milhões de reais por ano. Éder Militão, 6,2 milhões de euros por ano, aproximadamente 34 milhões de reais por ano. Alaba, 19,3 milhões de euros por ano, aproximadamente 104 milhões de reais por ano. Nacho Fernandes, 7,3 milhões de euros por ano, aproximadamente 40 milhões de reais por ano. Odriozola, 6,2 milhões de euros por ano, aproximadamente 34 milhões de reais por ano. Lucas Vázquez, 8 milhões de euros por ano, aproximadamente 44 milhões de reais por ano. Fran Garcia, 4,4 milhões de euros por ano, aproximadamente 24 milhões de reais por ano. O alemão Rudiger, 12,5 milhões de euros por ano, aproximadamente 68 milhões de reais por ano. O francês Mendy, 8,9 milhões de euros por ano, aproximadamente 50 milhões de reais por ano. Bellingham, 17,9 milhões de euros por ano, aproximadamente 97 milhões de reais por ano. Toni Kroos, 21 milhões de euros por ano, aproximadamente 114 milhões de reais por ano. Luka Modric, 18,8 milhões de euros por ano, aproximadamente 102 milhões de reais por ano. O francês Camavinga, 7,1 milhões de euros, aproximadamente 39 milhões de reais por ano. O uruguaio Valverde, 7 milhões de euros por ano, aproximadamente 38 milhões de reais por ano. Tchouaméni, 10,7 milhões de euros por ano, 58 milhões de reais por ano. Dani Ceballos, 8,9 milhões de euros por ano, aproximadamente 49 milhões de reais por ano. Arda Güler, 3,5 milhões de euros por ano, aproximadamente 19 milhões de reais por ano. Vini Júnior, 17,9 milhões de euros por ano, aproximadamente 97 milhões de reais por ano. O brasileiro Rodrigo, 7,1 milhões de euros por ano, aproximadamente 39 milhões de reais por ano. Joselu, 2,1 milhões de euros por ano, aproximadamente 12 milhões de reais por ano. Brahim Dias, 6,2 milhões de euros por ano, aproximadamente 34 milhões de reais por ano.